que beneficia aqui principalmente as mulheres. A idade exigida para mulheres é de 60 anos e para homens é de 65 anos. O trabalhador rural é diferenciado do trabalhador urbano pela lei, exigindo menos idade para o direito à aposentadoria, tendo em vista o trabalho pesado que é exercido por eles no campo. Consideram-se como atividade rural buscado por pessoas que trabalham na roça, seja na agricultura, na pecuária, na pesca artesanal, podendo ter formas diferenciadas de contribuição em alguns casos, menores exigências para a aposentadoria do trabalhador rural, a possibilidade de usar o tempo rural e urbano para um tipo de aposentadoria específica. Os trabalhadores rurais podem ser empregados, contribuintes individuais, trabalhador avulso ou segurado especial. Todos esses trabalhadores têm direito de se aposentar pela aposentadoria rural pelo INSS. Se você é trabalhador rural, tem uma boa informação para você, é que os requisitos para a aposentadoria rural não tiveram alterações com a reforma da Previdência. A regra geral para a aposentadoria rural é que a idade é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com um mínimo de 15 anos de trabalho e 180 meses de carência. Em todas as categorias de segurado rural é a mesma regra. O que deve ser identificado é em qual categoria ele se enquadra, para apresentar os documentos corretos para a garantia do seu direito. O requisito carência é obrigatório para se aposentar, por isso a importância de saber como comprovar a carência exigida para cada espécie de benefício. No caso aqui de aposentadoria rural, se exige 180 meses de carência. Para o segurado empregado, será comprovada essa carência com a carteira de trabalho. E o que você precisa saber aqui, que diferencia das demais categorias, é que a responsabilidade pelas contribuições é do empregador. Diante disso, basta você comprovar com sua carteira de trabalho ou outros documentos que comprovem que efetivamente trabalhou como empregado. No caso do trabalhador autônomo, a comprovação é diferente da comprovação do empregado. O trabalhador autônomo rural está na categoria dos contribuintes individuais. Também se faz necessário comprovar mais de 180 meses de contribuição no INSS. Porém, aqui a responsabilidade pelos pagamentos é do próprio trabalhador, de modo que se não existir esses pagamentos de forma correta, o período não será considerado. Por isso, se você está exercendo atividade rural para empresas, sem relação de emprego e sem estar vinculado a sindicato, órgão gestor de mão de obra ou cooperativa, se preocupe em fazer suas contribuições de forma autônoma. A contribuição deve ser realizada sobre o valor que você recebe mensalmente pelo trabalho. Existe a categoria do trabalhador rural avulso. Esse é o caso daqueles que prestam serviços a outras empresas e não possuem vínculo de emprego. Para o trabalhador avulso rural, será exigido 180 meses de carência, sendo que a responsabilidade pelos recolhimentos é do órgão gestor de mão de obra, sindicato ou cooperativa que são tomadores do serviço. O valor da contribuição feita por eles será de acordo com o seu ganho no mês. Mas preste atenção para o detalhe de que a contribuição não pode ser menor do que o salário mínimo nacional. Essa foi uma mudança que ocorreu com a reforma da Previdência de 2019. Antes da reforma, se o recolhimento fosse sobre o valor menor que o salário mínimo, ainda assim seria considerado como tempo de contribuição e carência. Já após a reforma da Previdência, contribuições sobre o valor abaixo do salário mínimo não serão consideradas. Nesse caso, é possível que o próprio segurado complemente para alcançar o salário mínimo. Já no caso do segurado especial, a lei assegura critérios diferenciados para a comprovação desses 180 meses de carência, tendo em vista que a maioria desses não contribuem diretamente para o INSS. Os segurados especiais contribuem de forma indireta, ou seja, a contribuição previdenciária é descontada nos produtos vendidos sobre o resultado da comercialização da produção. Nesses casos, deverá comprovar com a documentação necessária por quantos anos exerceu atividade nessas condições, devendo ser mais de 15 anos para que tenha direito à aposentadoria por idade rural. O segurado especial também pode optar por contribuir facultativamente para o INSS. Nesse caso, já não basta somente comprovar com a documentação por quanto tempo exerceu atividade rural, terá que comprovar mais de 180 contribuições. A pessoa que trabalhou algum tempo na roça e outro tempo na cidade tem possibilidade de se aposentar utilizando os dois períodos. A espécie que tem direito é a aposentadoria híbrida, que permite a união de períodos de atividade urbana e rural criada em 2008. Destaco aqui que essa espécie de aposentadoria não sofreu alterações com a reforma da Previdência de 2019, o que beneficia aqui principalmente as mulheres, já que a idade exigida continua sendo de 60 anos, isso mesmo. A idade
idade exigida para mulheres é de 60 anos e para homens é de 65 anos. Visto isso, para a aposentadoria híbrida, temos que é possível a utilização de períodos de atividade rural, mesmo que tenham acontecido de forma descontínua. Em períodos de atividade rural como empregado, a carteira de trabalho é prova suficiente, podendo ser complementada por contrato de trabalho, recibos, contra-cheques, entre outros documentos que provam o vínculo, o período de atividade, a função, o salário e demais detalhes. Referente ao período como contribuinte individual, os carnês pagos ou guias do INSS são o suficiente, da mesma forma para o trabalhador avulso. Já no caso do segurado especial, a prova do tempo rural é uma tarefa que exige mais trabalho, tendo em vista que não houve contribuições diretas na maioria dos casos. É exigido um início de prova documental da época que se pretende provar. Esse início de prova já permite que a prova seja corroborada com depoimento de testemunhas lá no judiciário. É algo muito comum, tanto em fase de recurso no INSS, tanto na Justiça, a marcação de audiência para oitiva de testemunhas com o objetivo de validar e comprovar o que está sendo alegado nas provas documentais. Destaco que quanto mais provas, melhor, pois nem o INSS nem a Justiça reconhecem períodos de atividade sem que haja provas. O depoimento oral do interessado não tem nenhum valor se não houver provas documentais e testemunhais. Veja agora a importância do planejamento previdenciário. Apesar do fato de ser possível uma aposentadoria sem nunca ter contribuído diretamente para o INSS, como é o caso do segurado especial rural, o recomendado é que você mantenha suas contribuições regularizadas, principalmente pelo motivo de que a aposentadoria do segurado especial sempre será no valor do salário mínimo, mas se você contribuir sobre maiores valores, poderá ter uma aposentadoria melhor. O importante para todos os segurados é que façam planejamento previdenciário antes de simplesmente dar entrada com o pedido no INSS, para evitar a perda de tempo e prejuízo financeiro. O planejamento previdenciário esclarece ao segurado todas as suas opções na Previdência Social. É analisado em cada caso em quais regras de aposentadoria o segurado poderá se encaixar e qual o melhor momento para dar entrada no seu pedido de aposentadoria, de forma que tenha o maior salário possível, além da busca da documentação necessária para que o processo tenha um resultado positivo, entre outras diversas situações que devem ser analisadas caso a caso. Se você já teve sua aposentadoria negada no INSS, é possível a análise do processo administrativo, com o fim de verificar a possibilidade do recurso ou processo judicial. Caso você precise de ajuda com sua aposentadoria ou esteja perdido em relação à situação previdenciária, procure por especialista em direito previdenciário. Tenho certeza de que suas dúvidas serão sanadas e você ficará mais tranquilo e confiante.